No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho acerca de angústia. E quando nós falamos de angústia, nós estamos falando de ferimento na alma. Nós estamos falando de angor. Nós estamos falando de estreitamento, de apertamento. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender como Jesus, ele passou por esse processo de angústia, como que Jesus passou por esse processo do medo, como que Jesus ele venceu e de que forma ele venceu a angústia, até o processo da cruz. E nós vamos aprender quando isso acontecer comigo, porque os dias maus chegam para todo mundo. Nem sempre a gente está bem. Tem épocas na nossa vida que acontece dentro de nós um processo de angústia. E talvez esse processo de angústia é por uma situação que você está vivendo. E às vezes há processos de angústias em nós que nem nós sabemos explicar. Só que Jesus, ele nos ensina como vencer esse processo do medo, esse processo da angústia, esse processo quando a gente está apavorado. Jesus, ele nos deixou o ensinamento. Vamos aprender com Jesus como vencer as nossas angústias, os nossos medos, aquilo que nos apavora. Vamos aprender com Jesus no vídeo de hoje. Então assista até o final para que você venha entender como Jesus venceu o processo de angústia até chegar na cruz. E diz assim, Marcos, no seu capítulo 14, no seu versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhes. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansa. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Então, essa é uma passagem muito conhecida, né, que antecede o processo de Jesus na cruz. E nós vamos ver nesse versículo como que Jesus ele venceu esse processo da angústia. E nós sabemos que Jesus, desde o princípio, já sabia a sua missão. Ele sabia qual era o objetivo de Deus o ter enviado à terra. Ele sabia que ele ia passar pelo processo da cruz. Mas o que angustia Jesus, o que traz pavor em Jesus, não é o processo da cruz, porque ele sabia que ele veio, ele seria crucificado e que ele ressuscitaria. A angústia de Jesus é que pela primeira vez ele passaria pelo seu pior momento e ele estaria separado do Pai, porque o pecado nos separa do Pai.
Jesus em si não tinha nenhum pecado, ele não falhou, ele foi perfeito em todo o seu caminho. Mas ao estar no percurso da cruz, ele tomaria sobre si todas as nossas dores, ele tomaria sobre si todos os nossos pecados. Então, por um pequeno período de tempo, Jesus passaria o processo da cruz sem o Pai. Então, o que angustiou Jesus não foi a cruz. O que desesperou Jesus não foi o processo que ele ia enfrentar da cruz. Foi porque o Pai não estaria com ele nesse processo. E isso deveria causar algo em nós. Porque quando nós nos vemos sem o Pai, o que isso gera em nós? Porque o pecado nos separa de Deus. Quando nós pecamos, será que isso também arde em nosso coração? Só de pensar que nós estamos separados do Pai, será que isso causa algum incômodo em nós? Ou será que nós achamos tudo natural? Então Jesus, ele suou sangue. Jesus, ele se apavorou, ele se angustiou, ele teve medo, ele entristeceu. Mas a tristeza dele é porque ele passaria esse processo sem o Pai. Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Então isso desesperou Jesus. E como Jesus ele enfrentou a situação da angústia? Vamos lá para o primeiro passo. Eu fiz aqui minhas anotações. Uma das primeiras coisas que nós vamos aprender aqui é que Jesus ele foi apresentar a sua angústia para o Pai. Ele foi para o Getsemane, e Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, lugar de prensar. Jesus foi ali com a sua alma profundamente angustiada, profundamente triste, e ele vai colocar tudo isso aos pés do Pai. Ele foi orar, ele foi procurar um lugar onde ele podia expressar totalmente a sua dor. E ele foi aos pés do Pai e colocou para o Pai: Pai, tá doendo. Pai, eu estou com medo. A minha alma está triste, a minha alma está amargurada, a minha alma está angustiada. E o que acontece? Jesus, ele se angustia, ele apresenta essa angústia ao Pai. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos aprender aqui é que quando a angústia nos tomar, é que quando o desespero vier nos tomar, nos encher, apresenta para o Pai, fala para o Pai. Jesus chamou de Abba. Abba significa intimidade, meu paizinho, meu Pai. Jesus foi apresentar a dor dele para o Pai. Então, o que fazer quando o desespero tomar conta de nós? O que fazer quando a angústia bater na nossa porta? Leva para o Pai, conta para o Pai. Divide essa dor com o Pai. Despoja, coloca para fora. E a outra coisa que nós vamos aprender aqui, o segundo ponto, é que Jesus chamou 3 dos discípulos dele, os mais íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, nos ensinando algo. Que no nosso momento de dor, divide com amigos. Chama aquelas pessoas que você sabe que você pode contar com elas. Que não vai julgar aquilo que você está colocando diante de você. Que não vai julgar a sua dor, que não vai te criticar, mas que vai te acolher. Tenha pessoas ao seu lado que são ombros, que são colo para você sentar e chorar. O segundo ponto que nós aprendemos aqui é que ninguém anda sozinho. Mesmo Jesus, sendo filho do Pai, ele chamou 3 discípulos para estar com ele no momento de dor dele. Ainda que esses discípulos dormiram, ainda que eles não aguentaram vigiar com Jesus, mas eles estavam ali. Então Jesus nos ensina uma grande lição, a palavra do Senhor nos ensina uma grande lição. Primeira delas, que é, quando a angústia te tomar, conta para o Pai, divide com o Pai. Em primeiro lugar, conta para Ele, despoja aos pés dEle, fala para Ele onde está doendo, fala para Ele onde está te angustiando. E o segundo ponto, tenha pessoas a qual você possa contar. Aquelas pessoas que não vão julgar a sua dor, que não vão menosprezar a sua dor, mas que vão te acolher, vão te abraçar, vão te dar ombro, vão te dar colo, vai ajudar você a enxugar as suas lágrimas. E aí o que acontece? O terceiro ponto.
Jesus achou os 3 discípulos que ele chamou dormindo. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Todos os 3 estavam dormindo. Mas Jesus foi chamar logo a atenção de Pedro. Por que Pedro? Porque Jesus sabia que o processo que Pedro iria enfrentar era muito maior. Ou seja, Pedro ia enfrentar um dos seus maiores conflitos após negar Jesus. Então Jesus já sabia disso. Então Jesus alerta Pedro: Pedro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Ou seja, a palavra do Senhor que nos dá uma ferramenta fantástica. Oramos muito e vigiamos menos. E nós temos que começar a vigiar. O que é vigiar? É estar em constante alerta. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas como um leão, procurando a quem tragar. Então, ou seja, nós temos que estar em constante posição de vigília, em constante posição de vigiar. A todo momento, onde os nossos olhos estão, onde os nossos ouvidos estão, o que os nossos lábios estão dizendo, vigiar em constante tempo e orar. Porque o Espírito está pronto, o nosso Espírito sempre vai buscar as coisas divinas, sempre vai nos direcionar para o céu, sempre vai despertar em nós, sempre o desejo de mais, de mais, de mais de Deus. Mas a nossa carne é fraca, a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza sempre vai se inclinar para o mal. Por isso que há essa guerra interior dentro de nós. Só que aí Jesus disse para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então aqui eu separei 3 princípios para as nossas vidas. No momento que a angústia chegar, conta para Jesus, divide para o Pai. Fala para o Senhor mesmo: Pai, está doendo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim essa hora. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Primeiro, Jesus foi para o Pai. Segundo ponto, Jesus levou consigo 3 dos seus discípulos. Tenha pessoas ao seu lado. Uma das estratégias do adversário é nos isolar, porque quando nós nos isolamos, nós nos tornamos faces presa para o adversário. Então, uma das estratégias do inimigo é colocar na sua cabeça que ninguém é seu amigo. Se afasta daquela pessoa que ora por você, se afasta daquela pessoa que te exorta para você ir para o céu, porque às vezes o inimigo lança seta na nossa mente para nós nos afastarmos de pessoas que vão ser bênçãos na nossa vida. Então nós temos que ter pessoas. Ninguém vence batalha sozinho. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Ah, mas eu já tenho meu marido. Mas tenha pessoas que façam propósito com você. Tenha pessoas que você possa ligar e possa dizer para você quando você está errado. Que possa dizer para você quando você está certo. Que possa estar ali do seu lado dizendo: vamos dobrar uma oração. Eu estou aqui com você. Então nós temos que ter pessoas. E o terceiro ponto é vigiar. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Que nós possamos estar em constante vigilância. Porque o inimigo, todo dia ele tem uma bandeja nova, todo dia ele tem uma proposta nova. Deus ele tem propósito para nossas vidas. Mas no meio do propósito, existem propostas para tentar nos tirar, nos roubar do céu, nos roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Então essa é a mensagem que eu queria dividir com você no dia de hoje. Ferimento de alma. Jesus, sendo filho de Deus, ele sentiu esse ferimento de alma. Ele sentiu esse angor. Ele sentiu esse estreitamento. Ele sentiu essa angústia. E a angústia de Jesus era um medo de ser separado do Pai, porque ele passaria pelo processo sem o Pai. Então eu quero deixar essa reflexão para eu e para você no dia de hoje. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós temos que sentir esse medo. Nós temos que sentir essa angústia, esse estreitamento, esse ferimento de alma, de pensar: opa, o pecado me separa de Deus, então eu pequei.
E agora eu estou separado de Deus e eu preciso voltar atrás e me arrepender. Eu preciso voltar atrás e pedir perdão para que eu possa estar reconciliado com Ele. Então, no dia de hoje, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Será que quando eu erro, será que quando eu estou me sentindo afastado de Deus, eu começo a sentir essa angústia de estar longe do Pai? Isso é lindo. A angústia de Jesus era por estar longe do Pai, por passar o processo de cruz sem o Pai. Mas nós vamos ver no outro capítulo que fala sobre Getsemane também, que um anjo servia Jesus. Ele passou sem o Pai, mas tinha um anjo ali, sustentando ele. Então, o Senhor jamais deixa a gente passar sozinho. Ele sempre vai dar uma estratégia. Ele sempre vai enviar um recurso. Ele sempre vai mandar algo para estar conosco. Então, essa é a palavra para o dia de hoje. Talvez você está angustiado. Talvez você está com ferimento de alma. E você não sabe o que fazer. Conta para Jesus aonde está doendo. Fala para Ele. Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei. Pai, está doendo, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar a Tua presença. Pai, eu não tenho mais desejo de estar na Tua casa, eu não tenho mais desejo de Te buscar. Pai, coloca no meu coração esse fogo que queima, que arde pela Tua presença. Pai, eu estou sem força, Pai, eu não sei o que fazer. Conta para Jesus. Então essa é a mensagem para nós. Conta para o Pai onde está doendo. Divide com Ele essa dor, porque Ele tem um remédio certo. E aí Jesus passa pelo seu pior processo agora, que é o processo de cruz. E Ele vai dizer uma frase que é fantástica. Lá na cruz Ele diz, está consumado. Ou seja, o que eu vim fazer, o que eu fui enviado para fazer, eu fiz. Está consumado. E o véu se rasgou. E hoje eu e você, gregos, gentios, judeus, não judeus, temos o direito da salvação. É para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. E se o seu coração está ferido nesse dia, conta para Jesus. E eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhem essa mensagem. E se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários. É bem-vindo, porque a gente só cresce com sugestões. E eu agradeço a todos vocês inscritos no meu canal.